Olá, meu nome é Orminda e é muito bom estar aqui, reunidos em nome de Jesus, para aquele momento que nós escolhemos para refletir, para serenar nosso coração, a nossa mente. E para a nossa reflexão de hoje, nós iremos falar um pouco sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Meu reino não é deste mundo. Então vamos refletir sobre a primeira passagem que tem nesse capítulo, que é quando Pilatos, na frente de Jesus, lhe pergunta: Tu és, rei dos judeus? E Jesus lhe responde: Meu reino não é deste mundo. Pilatos então lhe disse: És portanto rei? Jesus replicou: Tu o dizes, eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Então, por essas palavras, Jesus designa claramente uma vida futura. E essa terra, esse mundo no qual estamos agora, é a escola para a nossa evolução. E quando Jesus fala da verdade, que só quem é da verdade vai ouvir a sua voz, por que nós não conseguimos ver a verdade, conforme afirmou Jesus? Porque nossa mente trabalha sem cessar, ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundas. As ilusões nos impedem de ver. Porque não buscamos a verdade, projetamos nos outros o que não podemos aceitar como nosso. Nossa visão sobre as coisas pode enganar-nos, Pode estar disforme sob determinados pontos de vista, pois, em realidade, ela se forjou entre nossas convicções mais profundas sobre aquilo que convencionamos chamar de certo ou errado, isto é, verdadeiro ou falso. Para que possamos encontrar a verdade a qual se referia Jesus, é preciso aceitar a nossa verdade, exercitando o sentir quanto às nossas emoções. O que é a verdade? Cremos no que vemos, mas muitas vezes os órgãos dos sentidos nos enganam. A Terra parece parada, mas ela não está parada. O arco-íris nada mais é do que raios do sol atravessando gotículas de água, e certas estrelas que vislumbram nos céus já não mais existem. Cremos no que nos disseram, embora não sejam situações vivenciadas ou experimentadas por nós. Aceitamos como verdades absolutas. Então, precisamos procurar a nossa verdade, entender o que é essa verdade que Jesus quis dizer. Mas uma coisa é certa: se esse mundo é para que nós possamos evoluir, esse que nós estamos, Deus nos deu um corpo, a matéria, para que pudéssemos fazer essa caminhada. E o corpo é considerado, o corpo humano, uma máquina perfeita, com tudo funcionando perfeitamente. A mente, nossa, do ser humano, ainda não foi totalmente, descoberta pelos cientistas, como tudo funciona exatamente. Existem ainda muitas dúvidas e foi feita, perfeita. Aquilo que não é perfeito é porque nós, estragamos de alguma forma. É uma máquina perfeita. Percebemos que no nosso corpo físico existe a mão de Deus, Existe a mão de Deus na natureza, existe a mão de Deus nos animais. Em tudo que tem neste mundo nosso, existe a mão de Deus. E por isso precisamos, conservá-los o melhor possível, Atender, a tudo o que for designado a nós, cultivando boas maneiras, boas atitudes, bons hábitos,
agradecendo a Deus por essa oportunidade de aqui estarmos neste mundo, que embora é imperfeito, mas vai servir para que nós possamos fazer uma caminhada. E quanto mais a ciência biológica estuda as estruturas íntimas dos seres vivos, mais claramente constata que os fenômenos nascimento e morte são etapas de um processo natural da vida. Mesmo assim, nos agarramos à ideia de que somos separados da natureza e encaramos a morte como o fim de tudo, numa visão isolada. Porque a única certeza que temos é que nós nascemos, vivemos e morremos. Só que essa parte, né, desse desligamento, dessa ruptura, desse afastamento, ainda nos é muito dolorida e não temos muita aceitação quanto a isso. Mas não nos adianta nada considerar a morte um adversário, porque mesmo assim ela continuará fazendo parte da nossa existência. Porque é uma lei natural, né? Tudo nasce, tudo permanece até o dia que se extingue. Isso acontece com tudo na nossa natureza, neste planeta, neste mundo. E ao provar, né, esse sentimento de perda, passamos por uma das experiências. Como seres humanos, somos impulsionados a uma intensa reflexão, conseguindo daí observar melhor as verdades da vida. Então, nada se perde, né, no universo de Deus. Tudo se transforma de modo maravilhoso e, com o passar do tempo, aprendemos a entender e aceitar esta passagem. Todos nós estamos numa grande viagem. Todos nós, e em determinado momento, alguns, né, chegam ao seu destino primeiro. E cabe a nós, né, continuar a nossa caminhada e tentando acertar, tentando fazer dessa caminhada o melhor possível. Porque a única bagagem que nós iremos levar deste mundo aqui será o que fizermos de bom, será o que fizermos de melhor para nós e para o nosso próximo. Em verdade, a morte física não nos tira a vida, mas simplesmente faz com que passemos a transitar por novos caminhos, né? E como não temos a posse sobre os outros, ou melhor, as pessoas não nos pertencem, se torna difícil aceitar essa separação. Mas é algo que nós temos que trabalhar, né? Não é errado sentir a falta, né? Chorar por aquele ente querido que se foi. Mas temos que ter a consciência que se Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai e que o reino dele não era deste mundo, nós temos que ter uma esperança de que possamos um dia estar num reino próximo do de Jesus, né? Somos, né, nômades do universo, viajantes das vidas sucessivas na busca do aperfeiçoamento. Então, analisando o nosso sentimento de perda, interpretando os reais fundamentos de nossas dores, poderemos nos conscientizar se estamos agravando ou não nosso sentir, né? As dores da separação de filhos, cônjuges, irmãos e amigos podem ser agravadas se a elas juntarmos o sentimento de culpa, o remorso, a dependência, o medo e a não aceitação. Portanto, vamos afastar todos esses pesos inúteis, né? Descartando-os e substituindo pelas doces brisas dos ensinos da vida eterna. Agindo assim, veremos abrandar nosso coração turvado e pesaroso, que depois se tornará aliviado. Lembrando, né, nas palavras de Jesus, que seu reino não é desse mundo, e o nosso objetivo é chegar no reino de Deus, ou ao menos o mais próximo possível desse reino, né? Onde Jesus disse que era o reino dele. Mas, como nós ainda somos imperfeitos,
ainda temos dúvidas, ainda temos muitas vezes até revolta, mas se vamos pensar, se vamos lembrar do que Jesus nos deixou de ensinamento em toda a sua passagem aqui pelo nosso planeta, pela nossa terra, de que nós teremos um dia, né, alcançar esse reino que não terá tanto sofrimento, não terá sofrimentos como os que temos aqui. Mas e para isso nós temos que aceitar, nós temos que tentar descobrir, né, aquela verdade que Jesus disse, né? Onde está essa verdade? Como eu posso achar essa verdade dentro de mim? Para estar mais perto, né? Ouvir a voz de Jesus dizendo para nós essa verdade. O médium Chico Xavier, né, tinha várias passagens desse grande médium, de grande espírito que esteve entre nós, e ele dava muito valor à vida de qualquer coisa que estivesse ao seu caminho. E certa vez ele tinha um gato que ele alimentava, que era muito feroz, era um gato feral na realidade, ele não queria nada, não queria que ninguém tocasse nele, mas ele se alimentava na casa de Chico. E certa vez ele saindo dos seus atendimentos, que eram muitos, né? Ele estava retornando para a casa dele e um amigo foi encontrá-lo dizendo que aquele gato estava estirado no chão, né? Morrendo, que estava espumando, que provavelmente teria sido envenenado. Chico ficou penalizado, correu até sua casa e lá encontrou, né, o bichano lá esticado, mas mesmo assim na defensiva, querendo ser agressivo. E aí Chico se achegou a ele e o amigo disse, provavelmente ele estava brincando com uma aranha e deve ter engolido e estava se envenenando. Aí Chico chegou perto dele, com todo aquele amor e carinho e humildade que ele tinha, e conversou com o gato meio de longe, né? Porque ele era muito bravo, e aí falou para ele, meu querido amigo, você está morrendo, eu preciso te ajudar. Então, em nome de Jesus, né? Eu vou tentar te ajudar, mas você também tem que fazer a sua parte, você tem que aceitar. E naquele momento o gatinho ficou quieto, se desarmou, ele entendeu que naquele momento, se ele não aceitasse aquela ajuda, ele iria mesmo morrer. Aí o Chico pegou no colo, pediu que trouxessem, né, leite e com um conta-gotas ele foi dando para o bichano, que se recuperou e no final acabou ficando mais manso, deram até nome a ele e ficou ali junto com os outros animais que Chico tinha. Então essa história vem nos trazer a seguinte lição, né? Tudo que está vivo, tudo que está na natureza, tudo que está neste mundo, né? Embora nós achemos que seja tão imperfeito, nós temos que preservar, cuidar, né? Principalmente, né, a nossa vida, que é tão importante para Deus, que Deus nos colocou aqui e Ele nos dá todo o carinho, Ele nos deu essa chance de aqui estarmos, para caminharmos, para enfrentarmos as nossas dificuldades, que muitas vezes parecem impossível da gente transportar, da gente superar, mas não devemos nunca esquecer que Deus nos quer aqui e que Ele nos ama, que nós devemos nos cuidar e nos amar principalmente, buscando essa verdade que Jesus mencionou, que essa verdade está dentro de nós. E nos conhecendo é que nós vamos conhecer essa verdade. E para isso nós temos muitas ferramentas que podem nos ajudar. A prece, né? Principalmente a prece. Muitas vezes nós não temos nada a fazer, ficamos impotentes diante de uma situação.
mas a prece é a única que nós temos, a única ferramenta. E é a única e tão poderosa quando nós fazemos de todo o coração, lembrando que somos filhos de Deus, que somos todos filhos de Deus e que para isso nós precisamos nos unir em oração, principalmente nesse momento que estamos atravessando, que o nosso planeta está doente, esse mundo que nós estamos agora está doente. E a nossa prece, a nossa oração, a nossa vibração de amor é que vai equilibrar esse mundo que Jesus disse que não era, que ele não era daqui. Mas ele aqui esteve para nos trazer esses ensinamentos, para nos alertar que existe mundo melhor do que esse, mas que nós temos que aqui estar, né? Auxiliando o nosso próximo, nos auxiliando a atravessar todas as dificuldades, muitas vezes sem motivação, né? Muitas vezes com o nosso coração sangrando, mas nos apeguemos em Jesus, né? Lembremos daquela figura maravilhosa de Jesus, não Jesus na cruz, mas aquele Jesus, né? Com seus cabelos, a Nazareno, aquele Jesus com seu olhar suave, com seu olhar generoso e que tudo sofreu para aqui estar entre nós, para poder estar num corpo físico como o nosso, para poder nos mostrar o caminho que vai nos levar ao reino de Deus. E se nós seguirmos todas essas orientações que Jesus nos deixou e que todas estão no Evangelho segundo o Espiritismo, nós conseguiremos um dia almejar chegar nesse reino que Jesus diz que é o Rei, né? E que nós temos que estar passando por esse momento, por esse mundo que nos parece tão cruel, né? Que nos parece tão ruim, mas que na realidade nós poderemos, com a nossa vontade, com a nossa boa vontade, transformar ou ao menos amenizar essas dores, amenizar esse sofrimento nosso e do nosso próximo principalmente, né? Levando um pouco de conforto, uma palavra amiga. Tudo isso vai fazer com que cresçamos espiritualmente falando, porque daqui nós só vamos levar aquilo que nós dermos em amor, né? Em fraternidade. E nesse momento que estamos, né, ultrapassando, né, esperemos que logo possamos ultrapassar totalmente, é que precisamos mais auxiliar o nosso próximo, não só materialmente, mas com aquele conforto, uma oração, né, um telefonema, saber como o outro está. Muitas pessoas sentindo solidão. Então, esse é o nosso papel aqui nesta terra. Talvez seja essa a verdade que Jesus mencionou, né? Qual é a sua verdade? Para que possamos escutar a verdade de Jesus. Então, nosso próximo é a ponte de ligação com Deus. Então, se nós sabemos que nós chegamos até Deus através do auxílio ao nosso próximo, vamos arregaçar as mangas e vamos auxiliar o nosso próximo. Vamos auxiliar aquele que está dentro do nosso lar, principalmente, que muitas vezes é o mais difícil de nós fazermos. Mas, com Jesus no coração, né, com Deus na nossa mente, e a mão de Deus com certeza vai nos guiar. E assim nós vamos conseguir um dia chegar nesse reino que Jesus é Rei. E assim eu me despeço agradecendo imensamente pela atenção, que todos possamos sentir nesse momento Jesus no nosso coração. Muito obrigada pela atenção.